Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História, para mais uma aula das grandes civilizações da Era Antiga. Lembrando que no último encontro nós estudamos sobre a origem do mundo grego, os helenos, de Elaide, que não era a Grécia ainda, que deu esse nome foram os romanos. Então nós estudamos conceitos básicos, que eram polis, acrópole, ágora e também a chegada dos primeiros povos, como aqueus, jônios, eólios e dórios. Então isso foi a formação da civilização helênica, que são os gregos. E hoje nós iremos estudar a formação do período clássico, as duas principais cidades, Atenas e Esparta, e as guerras médicas. Ainda teremos mais uma aula sobre os gregos para falar sobre a Guerra do Peloponeso, uma guerra civil. Então hoje, nessa aula, nosso segundo encontro, a aula 2 sobre os gregos, vamos falar as diferenças das duas principais polis, Atenas e Esparta, e também as grandes guerras médicas. Então vamos lá. Gente, então vamos começar a falar de Atenas e Esparta. Lembrando que, pegando o mapa mundi, eu sempre gosto de destacar, a Grécia fica bem aqui, ó, na Europa, na parte sul da Europa, no mar Mediterrâneo. E se a gente for ampliar o mapa, aqui estão os gregos. A região do Peloponeso, onde fica a cidade de Esparta, Tessália, onde fica a cidade de Atenas, os cretenses e a parte onde hoje é a Turquia, onde fica a antiga civilização de Troia, onde os gregos conquistaram. Todos eles controlando o mar Egeu. Ok? Vamos lá. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que os gregos não foram os criadores das cidades-estados. Os fenícios já tinham cidades independentes antes dos gregos. Mas o termo polis, ele é exclusivo dos gregos, que quer dizer cidades-estados, que são cidades independentes com seu próprio governo. Cidades-estados já tinham sido criados pelos mesopotâmicos, pelos fenícios, mas a expressão polis, que quer dizer cidade-estados, ela é exclusiva dos gregos. E o que acontece? Nós temos duas grandes cidades gregas que se mais destacaram, Atenas e Esparta. Existiam outras, como Olímpia, onde nasceram os Jogos Olímpicos, Coríntios, que vai nascer, a origem do nome Coríntios, Tebas, entre outras. Mas as duas principais eram Atenas e Esparta, as mais famosas. Atenas, gente, ela é famosa porque foi conhecida como berço da democracia. Demístocles e Péricles, os criadores da democracia, vou falar já já. A sua organização social entre eupátridas, que são os cidadãos, as pessoas que nasceram em Atenas, demiurgos, que são comerciantes, população mais pobre, metecos, estrangeiros, e muitos deles eram comerciantes, feirantes, e escravos, que eram pessoas endividadas e também inimigos de guerra. Os eupátridas, os cidadãos, porque eles tinham certos privilégios. Os demiurgos, muitos eram pobres, não tinham certos privilégios. Eram comerciantes e muitos deles nem nasceram em Atenas. Acabavam se esbarrando com os metecos, que também eram estrangeiros. Outra coisa importante que eu vou destacar nessa aula de hoje são os Jogos Olímpicos. Apesar que nasceram na cidade de Olímpia, mas era praticado principalmente em Atenas, por ser a maior cidade. Ok? Atenas era a maior, a mais povoada, tinha como símbolo o templo de Atenas, que hoje só tem as ruínas, chamado de Parthenon, onde aqui dentro tinha uma grande estátua de Atenas que foi destruída. Acabei me perdendo aqui, Aqui. E o que acontece? Dentro dessa democracia de Atenas, somente os homens nascidos na cidade podiam participar.
Estou apertando a câmera sem querer. Por isso que está aparecendo isso. Somente os homens podiam participar. Mulheres, escravos e estrangeiros eram excluídos. O que acontece? Na democracia ateniense, você tinha várias assembleias, e essas assembleias, representadas por uma pessoa, discutiam propostas para o futuro da cidade de Atenas. O que acontece? Que isso era feito principalmente na parte mais popular, em praça pública, o ágora. E o que acontece? Essa discussão, somente os homens nascidos em Atenas tinham esse direito de participar e discutir o futuro da cidade. Mulheres, escravos e estrangeiros eram totalmente excluídos. Então, somente os homens podiam discutir. Esse modelo que vai nascer na Grécia, dessa democracia, ela é mais excludente do que inclusiva. Quer dizer, ela mais exclui grupos sociais do que inclui. O modelo democrático que nós temos hoje, homens e mulheres podem participar. Estrangeiros que conquistam a cidadania podem participar. Mas aqui não. Aqui somente homens nascidos na cidade de Atenas eram considerados cidadãos e somente eles podiam participar da vida política. Então aqui nós temos um exemplo, a Acrópole, que é o centro da cidade, o centro fortificado, onde fica o palácio e os templos religiosos. E aqui a parte, a praça pública, o ágora, onde eram debatidos o futuro, criando leis para o futuro da cidade. Como eu falei, os Jogos Olímpicos não nasceram na cidade de Atenas. Ela nasceu na cidade de Olímpia, mas era mais praticada em Atenas por ser a maior cidade. Competições que ocorriam a cada 4 anos tinham somente poucos esportes, como a corrida, tinha também o lançamento de disco, o lançamento de dardo, o lançamento de peso, a luta greco-romana, e os competidores, homens e mulheres, podiam participar. Muitos competiam até pelados, pode dizer que para ter melhor performance, já que a roupa atrapalhava. Os vencedores não ganhavam medalhas, ganhavam presentes e uma coroa de ramo de oliveira, que é o símbolo da vitória. Então, os Jogos Olímpicos não nasceu em Atenas, mas era praticado em Atenas por ser a maior cidade. Do outro lado, você tem Esparta, um sistema totalmente diferenciado. Como assim? Esparta, gente, nós vamos ter uma oligarquia militar. Quer dizer, um governo dos militares, onde no meio dos militares é escolhido um rei. Então você tem um rei que é escolhido somente entre os militares. A sociedade é dividida em esparciatas, que são os cidadãos que nasceram em Esparta, metecos, que eram principalmente comerciantes estrangeiros. Nesse caso, em Esparta, os estrangeiros, a maioria, eram comerciantes. Em Atenas, você tinha comerciantes que nasceram em Atenas, mas também muitos feirantes estrangeiros. Aqui, os espartanos, como o foco era mais a guerra, muitos se alistavam no exército, e então os feirantes, os comerciantes, vinham mais de fora. E os ilotas, que são os escravos. A educação, chama de agogé, é focada totalmente no treinamento militar. Como assim? Deixa eu contar uma historinha rapidinho. A sociedade espartana é totalmente militarizada. Isso começa desde o seu nascimento, onde era levado para os oráculos, como fossem feiticeiros, para tentar decifrar o futuro daquela criança e também analisar a criança. Se o bebê fosse considerado fraco, frágil, simplesmente era doado para outras famílias fora de Esparta, e em alguns casos até mortos. Ah, seu filho, estou vendo aqui que tem uma deficiência física, então é simplesmente excluído. Olha só, coisa terrível. Porque só queriam soldados para poder montar o exército bem treinado espartano. Essas crianças ficaram até os 7 anos na casa dos pais, onde aprendiam um pouco da cultura dos espartanos. Com 7 anos, já entravam nesse treinamento chamado de agogé,
que era o treinamento militar, a partir dos 7 anos, onde ficava até mais ou menos os 16, aprendendo a manusear armas, táticas de guerra e estratégias militares. Um treinamento extremamente rígido, onde muitos deles apanhavam, eram torturados para se tornarem soldados fortes e não fraquejar no campo de batalha. A partir dos 16 anos, eram considerados formados e assim podiam entrar no exército espartano, onde ficavam até mais ou menos os 40 anos. Com 40 anos se aposentavam do exército, mas entravam na oligarquia militar e dali escolheria o rei para governar os espartanos. Acabei de descrever aqui o sistema educacional. Mas o que acontece? No meio dessa confusão toda entre Atenas e Esparta, vai estourar as guerras médicas. Médicas quer dizer dos povos medos, que vêm ali do Oriente Médio, que são os persas. E os persas é um povo conquistador, um povo saqueador, que vive invadindo várias regiões para simplesmente conquistar e obrigar esses povos a pagar tributos para o imperador. No caso, os persas então invadiam, conquistavam, obrigavam os povos a pagar tributos e assim mantinham o Império Persa rico e poderoso. E os persas começam a se aproximar dos gregos. Então, está vendo aqui, ó, o Império Persa conquistando onde hoje é a Turquia, começa a se aproximar da Grécia Antiga. Primeiro, eles vão invadir cidades aliadas, principalmente Atenas. E aqui vai vir um imperador chamado Dário I. Dário I vai vir e vai invadir essas cidades aliadas, conquistando, dominando, e assim Atenas reage. As guerras médicas é dividida em duas guerras. As primeiras guerras médicas, que é essa aí, e a segunda que eu vou falar já já. O que acontece é que nessa guerra, Dário acaba morrendo e o seu filho Xerxes promete vingança. Então, as primeiras guerras médicas, os atenienses foram defender cidades aliadas a Atenas do outro lado do mar Egeu, onde os persas estavam invadindo. Os atenienses foram defender cidades amigas e assim o imperador persa, Dário I, acaba morrendo. E o que acontece? Vai nascer as segundas guerras médicas, lideradas por Xerxes, que no filme famoso 300 de Esparta foi o ator brasileiro Rodrigo Santoro que interpretou. E assim você tem personagens como Leônidas, dos espartanos, Termíocles, de Atenas e até eu na guerra. Gente, a Segunda Guerra Médicas, que agora vai ser a vingança de Xerxes, teve batalhas que ficaram famosas. Entre elas, a de Termópilas, a Batalha de Termópilas. Essa batalha vai ser os persas contra os espartanos, que nasceu a grande lenda dos 300 soldados espartanos que foram lutar contra o poderoso exército persa. Nessa história, conta que os espartanos não quiseram se unir com os persas, porque os persas tentaram chamar os espartanos para se unir, para lutar contra os atenienses. Aí já é a segunda batalha das guerras médicas. E os espartanos se recusaram. E assim, o exército persa tentou invadir a cidade de Esparta. A princípio, os espartanos estavam com soldados bem distantes de treinamento, mandaram somente 300 soldados para lutar contra mais de 1000 persas. Uma estratégia que os espartanos utilizaram é lutar num corredor espremido, entre montanha e um abismo que caía no mar. E assim os 1000 soldados persas tinham que entrar nesse corredor e acabar equilibrando as forças. Lógico que os 300 soldados espartanos perderam, o rei Leônidas acabou morrendo nessa guerra, mas a valentia acabou assustando os persas, que resolveram não invadir mais Esparta e se concentrou aonde? Tentar invadir Atenas. E assim teve a Batalha de Maratona,
onde os persas tentaram invadir Atenas pela praia de Maratona, que ficava a 42 quilômetros da cidade de Atenas. O rei Termítrocles mandou fechar os portões de Atenas, e lá mulheres, crianças e idosos ficaram escondidos, e o exército de Atenas foi enfrentar os persas na praia de Maratona, onde os atenienses venceram os persas. Assim, um soldado foi avisar a cidade de Atenas que eles podiam sair do esconderijo, que eles tinham vencido. Ele correu 42 quilômetros, mas quando chegou nos portões da cidade, gritou: "Vencemos!", mas acabou tendo infarto e morrendo. Assim, os atenienses, em homenagem a esse soldado, criou a grande competição de corrida chamada maratona, onde os corredores têm que correr 42 quilômetros, em homenagem ao soldado. Mas a última batalha foi a Batalha de Salamina, onde navios atenienses vão enfrentar os grandes navios persas. Os grandes navios persas eram apropriados para lutar em mar aberto, grandes, enormes, mas os atenienses, conhecendo muito bem a região do mar Egeu, conseguiu atrair os grandes barcos para praias que eram mais rasas e cheias de pedras. Quando os barcos persas entraram nessas pequenas praias, acabavam ilhados ou simplesmente batiam nas pedras e afundavam. E assim os pequenos barcos atenienses conseguiam vencer e matar os soldados persas. E assim Atenas consegue expulsar os persas de vez e vencer a batalha. Isso, gente, vai gerar uma consequência imediata que vai ser o tema da nossa próxima aula, que vai ser a Guerra Civil, a Guerra do Peloponeso, principalmente entre Atenas e Esparta. Mas vamos fazer algumas questões aqui, para revisar agora esse conteúdo. Vamos lá. Questão 1, de marcar X. O sistema educacional espartano, conhecido como agogé, diferenciava-se da paideia ateniense, prioritariamente por: letra A, ser financiado integralmente por mestres estrangeiros, excluir o treinamento físico em favor das artes plásticas, priorizar o ensino da retórica e da filosofia política, focar exclusivamente na formação militar e física. Gente, a paideia, quer dizer sistema educacional cultural ateniense, esse é o termo que quer dizer paideia, focava principalmente na filosofia, nas artes e nos Jogos Olímpicos. Homens e mulheres de Atenas estudavam, principalmente focado na filosofia, nas artes e nos Jogos Olímpicos, e também aprendiam sobre a cultura dos gregos. No caso de Esparta, o agogé era exclusivamente focado na formação militar e física, para criar grandes soldados. Então a resposta correta é a letra D. 2. Sobre a condição feminina em ambas as polis, Atenas e Esparta, é correto afirmar que as espartanas tinham mais liberdade e direitos físicos. As atenienses participavam ativamente das decisões políticas. Ambas as sociedades concediam o direito ao voto feminino. As espartanas eram proibidas de praticar atividades esportivas. Gente, em Atenas, homens e mulheres, meninos e meninas, podiam estudar no sistema educacional chamado paideia. Em caso de Esparta, os meninos iam para o agogé, que era o treinamento militar. As meninas espartanas podiam também participar de treinamentos militares, mas um alistamento diferenciado, separado dos homens. As mulheres, as meninas, aprendiam principalmente a manusear o arco e a flecha. Então, em Esparta, tudo era focado, direcionado para a arte da guerra. Já em Atenas, o foco era a cultura, a filosofia, a educação, os Jogos Olímpicos, as artes. Então você tem fundamentos diferentes. Então, as meninas espartanas podiam praticar atividades militares e esportivas. A ideia para criar mães fortes, para gerar filhos fortes, para terem soldados fortes em Esparta. Então é a letra D. Desculpa, é a A. Porque não é esportiva, é militar, tá bom? É a letra A, tá bom? 3. Agora de julgar os itens, certo e errado. Sobre as guerras médicas, julgue os itens. A revolta jônica ocorrida nas cidades gregas da Ásia Menor, onde é a Turquia, é
considerado o estopim das guerras médicas, porque o apoio militar de Atenas e Eritreia aos rebeldes provocou o desejo de punição por parte do imperador Dário I. O que acontece é que Dário I faz as primeiras guerras médicas, tentou invadir a Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, onde eram simplesmente cidades aliadas à cidade de Atenas. E ali, Dário tentou invadir, conquistar, mas Atenas reagiu e acabou matando Dário. E assim, essa questão está correta. B. A estratégia naval grega na Batalha de Salamina, liderada por Temístocles, baseou-se na atração da numerosa frota persa para águas abertas, onde a velocidade dos trirremes gregos poderiam ser plenamente explorado. Na verdade, é o contrário. Está errado. Os gregos atraíram para as pequenas praias, onde eram mais rasas, com muitas pedras, e os grandes barcos persas acabavam batendo nessas pedras e acabavam afundando. Então, na verdade, não queriam estar em mar aberto, queriam estar em mar fechado. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula eu vou falar da Guerra do Peloponeso, da invasão macedônica e das consequências disso no mundo grego. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.